Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Thiago Meirelles Diniz, sou aluno do professor Gerardo Piso e estou cursando a matéria de prática de eletromagnetismo pela Universidade de Brasília e hoje eu vou apresentar a experiência teórica número 3 sobre campos magnéticos. Antes de mais nada, eu queria falar que os objetivos desse experimento seria seria definir o que são supercondutores, explicar suas propriedades elétricas, magnéticas, definir o que é permeabilidade magnética, definir o efeito Mason, definir o que são materiais paramagnéticos, diamagnéticos e ferromagnéticos, definir também o que são ímãs, simular ímãs e eletroímãs por meio do Ansoff Maxwell e, por último, fazer uma simulação de torque magnético. Nesse experimento aqui também, a gente vai seguir este roteiro aqui. Como de uma maneira mais prática, eu resolvi deixar a parte teórica para responder essas perguntas aqui do item A. E depois, na parte B e C, seria a parte das simulações que logo depois eu irei apresentar. Então, só esse esclarecimento aqui, antes de eu começar a falar um pouquinho da teoria por trás de todas essas perguntas aqui, né? Só para ler novamente o que seriam essas perguntas, foi o que eu falei durante os objetivos, que seriam a definição do que é supercondutor, o que é permeabilidade magnética, o que é efeito Mason, quais são os materiais paramagnéticos, diamagnéticos, ferromagnéticos, definir suas propriedades elétricas e magnéticas, dando 3 exemplos de cada material, e definir o que são ímãs permanentes e descrever as propriedades químicas, elétricas e magnéticas. Então agora vamos voltar para o slide. Supercondutor é um material que pode conduzir eletricidade sem resistência quando é resfriado abaixo de uma certa temperatura, a qual é chamada de temperatura crítica. A sua descoberta aconteceu por acaso em 1911 por Heikki Kämmerlein. Em seus experimentos, Ondes observou a resistência do mercúrio, que caía inesperadamente a zero perto da temperatura de 4 kelvins. A característica mais famosa, as propriedades magnéticas e o efeito Mason. É a característica mais famosa dos supercondutores e é o que causa a levitação de um ímã. A expulsão total dos campos magnéticos externos pelos supercondutores faz com que o campo magnético interno seja nulo, mas para isso o campo externo não pode ser muito intenso. Essa expulsão ocorre pelas correntes de Meissner. No momento em que se atinge o estado supercondutor, é possível observar o diamagnetismo perfeito, ou seja, a geração de corrente elétrica na superfície que cria um campo magnético oposto ao campo externo aplicado, cancelando o campo interno dentro do material. Agora as propriedades elétricas dos supercondutores. Eles têm resistência elétrica zero, uma corrente crítica e gaps de energia, que seriam os elétrons. Os elétrons formam pares de Cooper, que se movimentam pelo material, e os pares criam gaps de energia que servem para excitar os elétrons e quebrar os elétrons. Agora eu vou falar sobre supercondutores do tipo 1, que são, quando estão no seu estado supercondutor, são completamente diamagnéticos. O material permanece diamagnético até que seja alcançado o campo magnético crítico HC, voltando-se para a condução normal. Exemplos, a gente tem o mercúrio com temperatura crítica de 4,2 K, o chumbo com temperatura de 7,2 K, alumínio de temperatura crítica de 1,2 K. E aqui algumas imagens ilustrativas dos elementos. Agora eu vou falar dos tipos 2, que são geralmente compostos e ligados, que possuem dois campos críticos, permitindo a
começar de novo. São geralmente compostos em ligas que possuem dois campos críticos, permitindo a penetração parcial de campos magnéticos sob a forma de vórtices de fluxos. São completamente diamagnéticos quando o campo aplicado é pequeno e a exclusão do campo é total. Entretanto, a transição do estado supercondutor para normal ocorre gradualmente entre o campo crítico inferior e o campo crítico superior. As linhas de fluxo magnético penetram no interior do material no HCl. O campo magnético aumenta de forma contínua até que esteja completo no HC2. Entre o material existe um estado misto apresentando regiões normais e supercondutoras. Possui uma temperatura crítica e campo magnético crítico mais elevados. Uns exemplos desses supercondutores de tipo 2 é o nióbio titânio, que é uma liga, né, NBTI, com a temperatura crítica de 9,2 K, e magnésio de boreto, MgB2 TC é igual a 39 K. Aqui titânio, aqui o magnésio. Agora, exemplos de supercondutores próximos a 273 kelvins, né? A gente tem o óxido de hidreto de lantânio, LaH10, é igual com 250 kelvins. Óxido de hidreto de sulfeto de hidrogênio, 203 kelvins. Óxido de hidreto de carbono, 288 kelvins. Óxido de hidreto de ferro arsênio, FeSe, com dopagem de enxofre ou fósforo, com 150 kelvins. O óxido de hidreto de ítrio bário cobre, essa coisa gigantesca aqui, com 92 kelvins. Por mais que os valores não sejam tão próximos a 273 K, são poucas materiais, poucas ligas que conseguem, poucos supercondutores que conseguem chegar a essa temperatura. Agora eu vou falar sobre o que é a permeabilidade magnética, que é a propriedade fundamental dos materiais para descrever a capacidade de suportar a formação de um campo magnético dentro deles, sendo a medida utilizada para mostrar a facilidade de um material ser magnetizado ou a qualidade de ele conduzir linhas de campo magnético. E é dada por essa equação aqui, né? B é igual a micro H. Se eu não me engano, isso aqui é um micro, né? B é a densidade do fluxo magnético medida em teslas. H é a intensidade do campo magnético medida em amperes, que é amperes por metro, né? E eu acho que é Mi, né? Mi é a permeabilidade magnética do material, medida em henries por metro. H sobre metro. Agora eu vou explicar o efeito Messier, que era outra das perguntas ali, que é a expulsão completa de um campo magnético do interior de um supercondutor, que acontece quando o supercondutor é resfriado abaixo de sua temperatura crítica. Esta expulsão acontece devido à criação de correntes na superfície do supercondutor, que cancelam os campos magnéticos internos. Este fenômeno pode resultar na levitação de um ímã, pois é criada uma força de repulsão entre o ímã e o supercondutor. Este fenômeno foi descoberto por Walter Meissner e Robert Ochsenfeld. Agora eu vou falar sobre os materiais paramagnéticos, suas propriedades e exemplos. O que são? São materiais que possuem uma magnetização fraca e positiva na presença de um campo magnético externo. Eles têm uma permeabilidade magnética maior do que a do vácuo. Os átomos ou íons em materiais paramagnéticos possuem momentos magnéticos permanentes devido a elétrons desemparelhados. Porém, esses momentos são orientados aleatoriamente na ausência de um campo magnético externo, que resulta em uma magnetização líquida zero. No momento em que o campo externo é aplicado, os momentos magnéticos atômicos tendem a alinhar na direção do campo, o que resulta numa magnetização líquida positiva. Isto ocorre em consequência da energia térmica, que constantemente desordena os momentos magnéticos.
A magnetização dos materiais paramagnéticos aumenta com a intensidade do campo aplicado e é inversamente proporcional com a temperatura. Alguns exemplos de materiais paramagnéticos são o alumínio, a platina e o óxido de magnésio. Agora, materiais diamagnéticos, que são os materiais que exibem uma magnetização negativa e fraca na presença de um campo externo, ou seja, eles são repelidos por campos magnéticos. Os átomos ou íons em materiais diamagnéticos não possuem momento magnético permanente. Quando um campo magnético externo é aplicado, ele induz pequenas correntes elétricas em torno dos átomos ou moléculas do material. Essas correntes geram um campo magnético que se opõe ao campo aplicado. Materiais diamagnéticos possuem uma permeabilidade magnética menor que a do vácuo. Alguns exemplos de materiais diamagnéticos são o bismuto, o cobre e o ouro. Agora, falar sobre os materiais ferromagnéticos, que são os materiais que exibem uma magnetização forte e permanente, mesmo na ausência de um campo magnético externo. Esses materiais possuem momentos magnéticos atômicos que tendem a alinhar-se paralelamente entre si, resultando em uma magnetização macroscópica significativa. Os átomos ou íons materiais possuem momentos magnéticos permanentes, devido a elétrons desemparelhados em suas camadas atômicas. As regiões em que eles costumam se alinhar é chamada de domínio magnético. Esses domínios são orientados aleatoriamente quando desmagnetizados, mas quando um campo magnético externo é aplicado, os domínios realinham na direção do campo, aumentando a magnetização. Esses materiais possuem a chamada temperatura de Curie, que é a temperatura em que o material ferromagnético perde suas propriedades magnéticas e se torna paramagnético. Alguns exemplos desses materiais são o ferro, o níquel e o cobalto. Agora eu quero falar um pouco sobre os ímãs permanentes, né? Que é um objeto que mantém um campo magnético constante sem a necessidade de uma fonte externa de energia. Isso ocorre devido à estrutura interna do material, onde os momentos magnéticos dos átomos estão alinhados de maneira ordenada em domínios magnéticos, resultando numa magnetização total. Os ímãs permanentes têm algumas propriedades que os diferem dos outros, como coercividade, resistência à desmagnetização, remanência, magnetização residual após a remoção de um campo externo, a temperatura de Curie, pouca condutividade elétrica e resistência à corrosão, dependendo do seu tipo. Agora eu vou partir para simulações. Então vamos agora para a nossa simulação. Primeiro, a gente vai fazer este imã aqui, depois esse aqui e depois esse aqui, utilizando um software Maxwell. Então, vamos lá? Aqui são os vetores, né, de cada parte da peça, né, do ímã, digamos assim, que vai se comportar. Então, vamos começar aqui, criando um projeto. Projetar Maxwell, vou colocar Solution Type aqui ao redor do eixo Z. Agora vou criar um quadrado. Vai ser a nossa peça, né? Agora a gente vai vir aqui, 3D, 15 graus. Essa é a primeira parte da nossa peça. Agora vamos duplicar isso daqui. Juntar essas duas peças. Opa, com o Shift, Ctrl, segurando o Ctrl, apertar unir.
E a partir disso, a gente vai criar a nossa peça inteira. Vai ser 360 dividido por 12 aqui no ângulo. E 12, né? São 12 direções que o nosso ímã vai ter que ter. Pronto, agora vamos mudar o material dele para neodímamo. Beleza? Vamos agora atribuir uma região. Colocar aqui 20, um valor de 20 da região. Beleza. Agora eu vou mudar para atribuir as direções, né? Mas antes disso, a gente ainda tem que estabelecer as regiões aqui e criar um balão. Pronto. A partir de agora, podemos começar a atribuir com essa ferramenta aqui, Create Relative. Então vamos lá. Vamos começar por aqui. E a gente vai fazer isso para todas essas aqui. Opa, foi. Aqui, 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 aqui e a última aqui, aqui. A partir de agora, a gente vai assimilar cada uma dessas regiões aqui com a direção que a gente acabou de colocar. Então a gente vai vir aqui, aqui a gente consegue ver a primeira direção relativa à primeira, né? De cada um. A gente vai apertar aqui e atribuir nestas regiões aqui. Eu vou aumentar aqui para facilitar na minha vida. Vou começar pela região de número 3, que a nossa relativa vai ser a C1. E a partir disso, eu vou descendo. 4 com 2, 5 com 3, 6 com 4, 7 com 7 com 5, 6 com 8, 7 com 9, 10 com 8, 9 com 9 com 10 ou 11 com 9. Beleza. Aqui agora vai ser 12. Aqui vai ser 11. E aqui vai ser a nossa região 10. Vamos verificar se está tudo certo. Beleza. Certinho, a gente pode observar aqui, ó. Tá se movendo perfeitamente. Agora vamos salvar. Experimento 3. Salvou. Rodar um setup aqui, colocar 15. Ver se está tudo perfeito. Analisar. Enquanto não termina a nossa análise, a gente já vai preparar aqui para
verificar os vetores, né? No plano XY aqui. Então a gente vem, clica aqui, depois Field Overlays, botão direito, B, B vetor, todos os objetos e bora lá. E aqui a gente pode observar que o campo é nulo, né? Porque não existe um campo aqui, já que não existe nenhum tipo de comportamento, né? Não existe nada vindo daqui. E é assim que é o nosso primeiro ímã. Então agora nós vamos para o nosso segundo ímã, que tem este comportamento aqui. Para isso, eu criei uma colinha aqui embaixo que vai me ajudar na hora de ficar observando sem ficar trocando a tela. Então, vamos voltar aqui. A gente vai dar um Ctrl Z, isso aqui, e a gente vai apagar todas essas regiões aqui. E agora a gente vai colocar tudo de novo conforme esta configuração aqui. Então, vamos lá. Mesmo jeitinho aqui. Como são direções um pouco diferentes, né? Vai ser um pouquinho mais difícil tentar manter tudo no mesmo eixo, entendeu? Mas a gente vai fazer o possível para tentar manter. Essa aqui é para cá. A partir daqui fica mais chato. Pra cá é pra cá. Pra cá é pra baixo. Não tá totalmente para baixo, a gente muda um pouquinho o diferencial. Pronto. Baixa agora nesta direção. Esta é para cá. Essa daqui para cima. Esta daqui para cá. Esta daqui para cá. Para cá. Esta aqui é para baixo. Aqui é descendo assim. Algo semelhante a isso. E a nossa última aponta para cá. Beleza, vamos ver a posição de cada um. Beleza. Então vamos lá, seguindo a mesma ordem, a gente vai pegar a partir aqui do 3 e atribuindo C1. 1 é 3, 4 é 2, 5 é 3, 6 é 4, 7 é 5,
8 é 6, 9 é 7, 10 é 9, calma, não, 10 é 8, 10 é 8, 11, 10 é 8, 10 é 8, 11 é 9, essa aqui é a nossa 12, essa aqui é a nossa 11 e essa aqui é a nossa 10. Beleza? Verificar, tranquilo. Setup 2, beleza? Bora. Vamos ver se vai funcionar. Vamos abrindo o plano aqui enquanto ele carrega pra gente. Terminou aqui. Global XY, Fields Overlay, Fields B, B vetor. Todos os objetos aqui. Pronto. Olhando aqui agora este resultado, essa simulação aqui, a gente pode ver que o campo está apontando para cima, né? Mais que tem umas leves desviadas aqui em alguns setores, justamente por conta dessa questão que eu falei das retas não estarem totalmente alinhadas, né? Todos os vetores aqui de direção não estarem totalmente assim no mesmo ponto, vamos dizer assim. Então não ficou perfeito por conta disso, por isso que a gente consegue ver alguns pontos mais fortes do que os outros, né? Mas mesmo assim, apesar deste erro, a gente pode observar que o campo aponta para cima, né? Então pode-se dizer que a simulação foi um sucesso. Agora a gente vai seguir nosso imã seguindo este padrão aqui. Então vamos fazer tudo de novo desde o zero. Então a gente vai vir aqui, minimizar aqui, apagar todas as nossas coordenadas aqui que a gente colocou. Um jeito mais fácil do que ficar desenhando isso do zero. E vamos tentar colocar os sentidos das direções certo, né? As retinhas do jeito certo. Então vamos lá, seguindo o meu papelzinho aqui. Dar um zoom maior para tentar facilitar a minha vida. Esse aqui é para baixo. Deu errado, não tem problema. Queria sair dali mesmo. Tá pra cá. Próximo. Próximo é pra cá. Daqui. 1, 2, 3, esse é o 4. Este daqui vai ser pra cima. O próximo pra cá. Pra cá. Este daqui pra cá.
Este daqui para cima. Este daqui para cá. Este para cá. Este daqui vai ser para cima. O próximo para cá. E o último para cá. Beleza, a gente tem 12 aqui. Vamos observar como que ficou. Passando aqui. Opa. Tirar agora o papel que pode estar interferindo. Beleza. Certinho. Então vamos atribuir agora as direções. O 1. Começar aqui pelo 3, né? 3 é 1. 4 é 2. 5 é 3. 6 é 4. 7 é 5. 8 é 6. 9 é 7. 9 é 7. 10 é 8. 11 é 9. O 12. O 12 é 12. Esse é 12. Esse aqui é 11. E este daqui é o 10. Vamos olhar para ver se está tudo certo aqui. Beleza. Cada um com a seu referencial atribuído. Vamos aqui, setup de novo. Ok. Tudo certo. Analisar. Abrir os planos. XY. Terminar, né? Vai. Vetor. Os objetos. Beleza. Pronto. E aqui a gente pode observar que ele está se comportando da mesma maneira, fazendo esta figurinha aqui, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vai ficar um pouquinho melhor de observar. Pronto. Se comportando perfeitamente. A gente pode ver que as setas estão vindo para cá, né? E o campo está apontando nessas direções assim, né? Então é esse como que ficou o nosso último ímã. E agora a gente vai seguir para fazer o ímã quadrado, né? O retangular aqui. Vai ser dividido em 5. Vamos lá? Maximizar aqui pra gente. Vambora.
Vou criar um novo projeto. Se o nosso programa não resolver desligar, acontece, gente. Acontece. Vamos lá. Projeto. Esse aqui eu vou querer ir pro 3D. Show. Começar aqui de novo. Vamos lá. Começar criando aqui uma caixa. Falta muito tamanho. Você deixa esse tamanho aqui. Agora eu vou duplicar ela. Calma aí. Vou unir as duas. Na verdade, eu vou copiar elas. E depois vou copiar mais uma. Mãozinha, ajuda nós. Vamos duplicar essa aqui. Pronto. Vamos atribuir um valor aqui. Vou colocar 50. Caixinha grande, né? Atribuir o tipo de material aqui. Beleza. Vamos agora pro design aqui. Eu vou colocar o YZ, que vai ficar um pouquinho melhor para colocar a ordem aqui, né? Ela deve seguir este padrão aqui, do lado para a direita, para cima, esquerda para baixo, para direita. Para ficar parecido, digamos assim, seguindo este mesmo padrão aqui, eu vou começar da esquerda para a direita, por mais que eu tenha virado o eixo, tá bom, gente? Então, não se confundam nessa hora. Então, bora lá. Antes disso, atribuir as nossas pontas, né? Conta, criar o nosso balão. Boundary, balão. Ok. Agora sim estamos prontos para atribuir a direção aqui. Dá um zoomzinho maior. Então vamos primeiro para a direita. Direita para cima agora. Para a esquerda. Esquerda. Para baixo. E para a direita. Beleza. Vamos agora criar nossa análise aqui. Fazer o nosso setup. Analisar. Tudo certinho aqui. Vamos fazer a nossa análise. Salvar como projeto 8 mesmo. Não tem problema o nome. E aguardar um pouco até ficar pronto. Enquanto isso, vamos abrindo aqui, né? Abre o plano. Ah, quase me esqueci, né? A gente tem que atribuir as direções aqui, ó, da box. Isso que eu acabei esquecendo. Então aqui, essa aqui vai ser ao contrário, vai ser C5, essa aqui C4, opa, essa aqui C4, essa aqui é
3, 2 e 1. Agora sim. Fazer de novo aqui. Beleza. Finalizar. Vou deixar selecionado o nosso plano XY. Vem aqui Fields Overlay. B vetor. Todos os objetos. E pronto. E aqui a gente consegue ver o comportamento do nosso ímã, né? A gente vê que ele tá saindo aqui, vai para cá, vai entrando e vai. Entra para um lado, vai para o outro, conforme tá descrito no nosso roteiro, né, gente? Vem por cima, chega por baixo. É isso aí, gente. Então essa foi a nossa segunda parte e agora a gente vai para a segunda parte de simulações, que vai ser a simulação com eletroímã. Então vamos agora para a nossa simulação de eletroímãs. Será realizada a simulação de 7 eletroímãs diferentes, sendo os materiais de aço 1008, dois materiais paramagnéticos de platino e alumínio, dois materiais diamagnéticos de ouro e bismuto, dois materiais de ferro-magnético, cobalto e níquel. E deverá ter essas proporções aqui, sendo que a bobina será de cobre com uma corrente de 500 amperes, né? Tendo essas dimensões de 3L por 3L e o material X de 9L e 9L. O material X será esses materiais aqui. Como eu faço parte do grupo A, o L vai ser igual a 20. Então agora vamos para o nosso software Maxwell aqui, né? Vamos começar criando um quadrado, um retângulo no caso. E eu gosto de utilizar, nesse caso, coordenadas negativas, né? Porque eu acho mais fácil de eu me situar e eu utilizo a origem ponto de, como ponto de orientação. Pelo menos isso é uma decisão minha, algo que me facilita bastante. Pelo menos na hora de me achar aqui no meio, né? Então criamos nosso primeiro retângulo. Agora nós estamos criando o nosso segundo, que terá a posição de 80 menos 80 aqui e 160. Esses valores são por conta da espessura, né? Esse quadrado aqui vai eliminar a espessura. E eu acho que eu coloquei no lugar errado. Retângulo. Ok. Isso, eu troquei aqui os valores sem querer. A gente arruma isso aqui rapidinho. Prontinho. A gente vai pegar o nosso retângulo 1 com o retângulo 2, dá o subtract aqui. E eis o nosso primeiro buraco. Agora a gente vai preencher ele, né? E vamos fazer o nosso buraco pro vácuo, né? Ou para nossa bobina. A bobina vai ter as seguintes dimensões. Vai ser menos 30, menos 30, 60 aqui, 60 aqui. Aqui, agora a gente vai pegar esse aqui, dá o subtract de novo. Prontinho. Eu criei esse material aqui no meio só para demonstrar que é vácuo, tá? Só isso mesmo. Pronto, agora que a gente tem os nossos desenhos aqui bem similares ao que queremos aqui, né? Então agora faremos o seguinte. Vamos nomear cada um desses quadrados, né? Colocar aqui copper, que é cobre. O vácuo, o retângulo 1 vai ser o nosso material X. Nesse caso aqui vai ser
estilo 1008. E também seria bom colocar uma corzinha. Vou deixar ele um pouquinho transparente. A gente vê. Deixar ele no 0.79 aqui. Esse retângulozinho aqui. Colocar ele um laranjinha aqui. Deixar ele também um pouco opaco. E o nosso vácuo. Colocar nessa corzinha aqui. Esse amarelinho aqui bem clarinho mesmo. Eu quero ele bem mais transparente do que o restante. Beleza? Agora vamos delimitar nossa área aqui. Nossa área de análise. E vamos selecionar os edges aqui para colocar um balão. E agora nesse quadrado aqui, o Cooper, a gente vai chegar aqui e adicionar a corrente de 500 amperes. Beleza? Acredito eu que esteja tudo certo. Vamos fazer a nossa setup de análise. Tudo certinho aqui. Analisar. Salvar aqui. Quando finaliza aqui, já vou abrir os planos. Selecionar o plano XY. Vim aqui em Fields. Eu vou começar mostrando as linhas de fluxo. Todos os objetos. E aqui. Essas são as linhas de fluxo. Agora vamos colocar nosso campo. Todos os objetos. Beleza. Agora os vetores. Beleza. Deixar aqui para a gente olhando um por um. Esse é o comportamento, né, da nossa vetor, né, do campo que está apontando e vai ficar assim mais forte aqui, né, se aproximando aqui para fora mais fraco. Os níveis de fluxos também para cá. E o vetor do campo magnético bem aqui. Certo? Agora iremos mudar nosso material aqui do nosso estilo. Agora vamos primeiro para os paramagnéticos, platina, e ver como que irá comportar o nosso campo. E eis o comportamento, né? De como que se comporta com a platina. A gente vê que aqui o campo é forte, os vetores estão indo nessa direção aqui. Vamos ficar selecionando para ver o comportamento de uma forma melhor aqui, ó. Mais forte varia de 4 a 2. Nessa área que eu delimitei, né? E bem aqui. E agora a gente pode observar também que esse aqui é o campo, né? Bem forte aqui nessa zona aqui. Fraco lá bem no centro. Quando se afasta também vai ficando mais e mais fraco. Agora, como eu mudei aqui
para a platina, vamos colocar o nosso outro material paramagnético, que possivelmente vai ter um campo muito similar a esse, por ser materiais da mesma família, digamos assim, né? Mesmo tipo de materiais. E a gente pode ver que não tem tanta variação, claro. É mais fraco aqui nas regiões, né? As linhas de fluxo aqui, os vetores, e aqui o nosso campo. Agora a gente vai mudar para os diamagnéticos, tá? Eu escolhi o ouro. Todo mundo gosta de ouro, não é mesmo? E também a gente pode ver que são materiais bem com características similares, só que a diferença é que é, um tem força de atração e o outro de repulsão, né? Quando são estimulados por um campo externo, né? Aqui, nossas linhas de fluxo, bem similares, os valores aqui também, né? A gente pode ver. B vetor, Tesla, campo. Vamos mudar agora para o bismuth. Como nós não temos aqui, e eu tinha pensado que tinha, eu vou utilizar o nosso outro exemplo aqui. Cobre com cobre. A gente pode ver que o campo se comporta praticamente da mesma coisa como os outros materiais, né? Agora, isso vai mudar. Por que isso vai mudar? Porque agora a gente vai para os ferros magnéticos. Eu escolhi o cobalto, então vamos agora para o cobalto e ver como que vai se comportar. Olha a diferença do nosso campo. Bem diferente, não é mesmo? Que eles têm uma força de atração muito grande. Ficando bem aqui. Vamos mudar o cobalto agora para níquel. E o comportamento também muito semelhante ao outro ferro magnético, né? A gente pode ver as linhas de fluxo bem aqui, ó, correndo pelo material, né? O campo também, ó. E o nosso campo aqui também. E esta é a nossa simulação de eletroímãs. Vamos agora fazer a nossa simulação de torque, aplicando torque em um ímã de neodínamo com uma bobina eletrizada. Vamos criar o nosso
ímã primeiro, atribuir o material aqui dele, de net, neodínamo, aplicar o torque, com o botão direito, assign parâmetros, torque, direção ao eixo Z. Agora eu vou rotacionar isso aqui em 18 graus em direção ao eixo Z. Agora vamos criar a nossa bobina aqui. Tomando cuidado para saber se ela está saindo da origem. Criamos a nossa bobina, ela está totalmente centralizada. Vamos ver aqui. Atribuir material aqui de cobre. Pintar ela aqui. Como eu não pintei aqui, eu vou dar uma pintadinha em você também. Beleza. Agora a gente vai vir aqui na bobina, botão direito, editar, Surface, Section, YZ. A gente vai depois clicar em uma das seções com o botão direito. Só. Agora botão direito, edição, Boolean, separei bodies. E na outra que não separou, a gente vai aplicar uma corrente aqui, colocar 200 amperes. Beleza, colocar uma região aqui, 50, beleza. Fizemos a rotação, criamos nossa bobina, colocamos uma corrente nela, colocamos o torque também. E agora, verificar se está tudo certo, fazer o setup. Agora fazer a nossa análise, salvar o arquivo e esperar o resultado aqui da nossa análise, né? Às vezes demora um pouquinho, nem sempre, mas já já fica pronto. Beleza, tudo certinho. A gente vai vir aqui em análise, setup, botão direito, soluções. Esse vai é o total, né, do nosso torque, menos 9,222 elevado a menos 0,08. Vamos olhar aqui o nosso gráfico. Voltando no nosso gráfico, a gente pode observar como que ele funcionou. Total da energia. Uma quebrinha aqui depois. A partir do quarto passo. Erro de energia aqui. E depois a Delta Energy que funcionou assim e funcionou conforme foi demonstrado no vídeo, né? Então agora iremos fazer a nossa conclusão. E com isso, concluímos com esse experimento. Podemos caracterizar que são supercondutores, ímãs, comportamento de materiais paramagnéticos, ferromagnéticos e diamagnéticos, como eles se comportam no campo, como funcionam as suas fluxos e a direção, né, do campo também.
E com isso podemos também demonstrar como fazer uma simulação para todos esses exemplos que foram exigidos neste experimento do professor Gerardo. Essas foram as referências utilizadas. Muito obrigado a todos. Até uma